Já os Estados Unidos defendem a implementação da política democrática e o capitalismo, além da propriedade privada. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o contraste entre capitalismo e socialismo era muito forte, e a questão também ideológica e política. No mundial, o contraste entre socialismo e capitalismo era muito grande, ou seja, o contraste também ideológico e político. Contudo, com essa rivalidade entre as grandes nações, não ocorreu uma guerra direta, ou seja, no campo de batalha, e sim na ideologia e na política. Até porque as duas grandes potências eram fortemente armadas de mísseis. Se chegasse a ocorrer um conflito direto, a gente hoje não estaria aqui, né? Em relação ao capitalismo, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ele lançou o Plano Marshall. O que seria esse Plano Marshall? Seria um empréstimo aos países que ficaram devastados após a Segunda Guerra Mundial. Fazendo assim porque eles se restabeleceram. Em contrapartida, a União Soviética, com esse plano dos Estados Unidos, criou a Comecon em 1949. Fazia o quê? Impedisse que os países aliados da União Soviética não podiam aceitar esse plano dos Estados Unidos, ou seja, não podiam aceitar essa ajuda. Os blocos militares para defender o interesse de cada país. Foi criada a OTAN, a Organização Tratado de Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, e tinha como base nos países membros e principalmente na Europa Ocidental. Tinha países como membros: Canadá, Holanda, Portugal, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. Em contrapartida, a União Soviética, juntamente com seus aliados, também criaram um pacto, que era o Pacto de Varsóvia, que tinha como objetivo também juntar as forças à União, vindo a União Militar deles, em toda a Europa Oriental. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria. Oxe, é doido, é? Ou volta? Por que foi dado o nome de Guerra Fria? A Guerra Fria foi dada esse nome, pois não foi uma guerra declarada diretamente, sim uma disputa entre a ideologia e política entre as grandes nações da época, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. A corrida armamentista foi uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética para saber quem tinha mais armamento, quem tinha mais exército, ou seja, quem tinha mais poder militarista. Isso também causava um equilíbrio entre as grandes nações e por isso não entrava na disputa. A corrida espacial também foi uma disputa entre as duas grandes potências, começando pela União Soviética, que lançou primeiro uma sonda no espaço. Logo depois, a mesma, em 1957, lançou um foguete com cada linha dentro, que foi o primeiro ser vivo a chegar no espaço. Mas a operação foi sem êxito, porque 4 dias depois, a cara morreu. Em resposta, os Estados Unidos, 12 anos depois, teve a missão do foguete Apollo até com a missão de chegar à Lua, e teve sucesso acontecendo o primeiro homem a pisar no solo lunar, televisionado o mundo inteiro em tempo real. Nessa época também ocorreu a divisão da Alemanha entre os Estados Unidos e a União Soviética, que foi dividida em duas para os países vencedores. A República Alemanha, a República Capitalista, com capital em Berlim, muita influência capitalista, e dos Estados Unidos. Nessa época, houve a divisão da Alemanha, com a República Democrática da Alemanha, em capital em Berlim, com influência socialista. Em contrapartida, capital em Bonn, havia a República Federal da Alemanha, que havia influência capitalista. Com isso, Berlim foi dividido entre os 4 países vencedores da guerra: União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. Em 1961, foi levantado o Muro de Berlim, que dividiu a Alemanha socialista e a Alemanha capitalista. Como nós sabemos, a Guerra Fria não teve um conflito direto, mas teve influência em várias outras guerras que teve sim um conflito direto. Como a Guerra da Coreia, que sofreu influência dos Estados Unidos, a região sul, para defender seus interesses. Essa guerra durou 2 anos e terminou com a divisão da Coreia. Coreia do Norte, com influência soviética e socialista, e a Coreia do Sul, com influência capitalista. E a Guerra do Vietnã, esse conflito que ocorreu entre os anos 1959 e 1975, com intervenção direta entre os Estados Unidos e a União
União Soviética, que ocorreu nas florestas tropicais do país, que terminou com os Estados Unidos derrotados vergonhosamente pelos Vietcongs, aliados dos soviéticos. Com isso, passou a ser Vietnã, ser socialista. Em 1989, houve a queda do Muro de Berlim, que acabou com a divisão das duas Alemanhas, tornando-se uma só. Em 1990, também o presidente da União Soviética começou a dar fim ao sistema socialista, implantando o seu país e os aliados o sistema capitalista, que permanece até hoje em todo o mundo. Com exceção dos países antiga União Soviética, atual Rússia, Coreia do Norte, Cuba, China e Venezuela. Então é isso. Se você gostou, dá um joinha, se não, Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Aê!